Começou, né? Então, boa noite a todas. É uma grande satisfação recebê-las, né, aqui no Senaf. Espero que a gente possa construir aí muito aprendizado, muito conhecimento. Deixo vocês bem à vontade para que a gente faça aí uma apresentação da forma mais leve possível, que seja bom para todo mundo, tá? Conforme a gente combinou antes de iniciar a gravação, né? Então a gente vai fazer a apresentação dos 3 trabalhos que estão nessa sala 6.1, né? No eixo, né, 6. E a gente começa então com o trabalho da Neia, né, que é intitulado O Novo Ensino Médio e a BNCC, Protagonismo ou Submissão Reflexiva. Tá? São 15 minutinhos aí para cada trabalho. Posteriormente, né, a apresentação da Neia, e eu acredito a Simone vai apresentar também, ou ela vai acompanhar, enfim. Não sei como se organizaram, fiquem bem à vontade. E daí, posteriormente, aos 15 minutinhos, a gente abre se as colegas tiverem alguma questão. A gente vai fazendo aí de uma forma bem tranquila, tá? Então, boa sorte, Neia, e é contigo agora. Obrigada, Aline. A prof. Simone disse que não vai participar da apresentação, mas ela é uma pessoa que vale a pena ser escutada. Tenho certeza que depois também ela conversa com a gente um pouquinho. Com certeza, só agregando e a gente vai se enriquecendo com essas trocas, com certeza. Bom, meu nome é Neia. Eu e a professora Simone, então, enviamos um trabalho para essa 7ª edição do Senaf. Eu fui aluna da UFSM no mestrado e participei também como coordenadora, como ajudando na organização do 5º Senaf. Ah, que bacana. Então, é um evento que eu tenho carinho, assim, e me trazem algumas recordações. Eu não tenho certeza, sou muito ruim com o nome, mas eu tenho quase certeza que eu conheço a Keila. Eu acho que nós estudamos juntas, né, Keila, no mestrado. Sim, a gente fez umas disciplinas do mestrado juntas. Ótimo, então minha memória não é horrível. Eu vi esse rostinho. Então, quando eu ouvi teu nome, eu disse, eu acho que essa é uma pessoa que eu já conheço também pelo nome, que é diferente, né? Daí, agora te vendo, eu relacionei o nome à pessoa também. Ai, que bom te encontrar. Muito a bom. Vida acadêmica nos reunindo. Uhum. Como eu disse para vocês antes, eu vou ficar aqui parecendo um pouquinho doida, porque eu fico olhando para 2 telas, né? Eu estou com uma tela onde eu vejo vocês e aqui a câmera desse lado, mas eu vou tentar olhar para cá. Então, como já foi apresentado, o trabalho que eu e a professora Simone, então, mandamos ao evento se chama O Novo Ensino Médio, a BNCC, Protagonismo ou Submissão Reflexiva, uma pergunta, né? É uma pergunta cujo, claro, a resposta a gente tem algumas hipóteses, né, para responder essa pergunta. Para situar vocês que estão me acompanhando agora, né, nessa apresentação, eu quero dizer que eu atualmente sou doutoranda do doutorado em educação da UFPEL, da Universidade Federal de Pelotas, e o novo ensino médio é algo que eu tenho me debruçado durante essa pesquisa. Esse trabalho, portanto, ele reflete um pouco desse meu, ou muito desse meu esforço reflexivo durante o doutorado. Como professora que sou do ensino médio, eu sou professora de filosofia e estou imersa nessa reforma do ensino médio, a reforma que a gente conhece, né, pelo nome popular de novo ensino médio. Eu estou imersa nessa reforma enquanto docente. Essa reforma, ela atravessou o meu fazer pedagógico de uma maneira que eu, pelo menos a minha experiência individual, mas também a experiência que eu observo assim, e converso com os meus colegas docentes, atravessou as nossas vidas enquanto profissionais de uma maneira não tão positiva. E não tão positiva tanto porque é impositiva, né? Mas não tão positiva porque ela não converge, ela não agrega, ela não caminha junto com aquilo que nós, em geral, na educação, acreditamos como um caminho viável para uma educação emancipadora, para uma educação que faça sentido às classes trabalhadoras e para uma educação que, de fato, possa contribuir, né, para essa visão
desde a redemocratização de uma educação que seja mais democrática em todos os sentidos da palavra democrática, inclusive no sentido do novo ensino médio para a juventude, do ensino médio, né, para a juventude. O novo ensino médio, e aí eu vou pincelando algumas coisas que atravessam o texto, que é um texto em tom ensaístico, né, que a gente envia ao evento, e algumas das coisas que atravessam a minha própria pesquisa e o olhar, a trilha que eu vou caminhando para essa pesquisa, que ainda é inicial e está em aberto, e, portanto, vocês vão ver que eu tenho muito mais devaneios do que certezas, né? Muito mais construções ainda iniciais e reflexivas sobre o tema. O novo ensino médio, ele vem, desde o nosso ponto de vista, ele vem como uma reforma que responde, de alguma forma, a uma discussão que é muito mais antiga do que o ano de 2017, que é o ano dessa lei, né? Quando essa reforma, ela vira uma lei e ela, então, ganha ali um prazo para o início da sua implementação em todo o Brasil. Essa reforma curricular, ela parece apontar para um ponto final, que nunca é um fim, né, de verdade, porque essas questões se movimentam ainda na sociedade, mas ela parece ser o culminar de um ponto de vista em relação ao ensino médio e à identidade que o ensino médio tem. Então, algo que eu tenho me debruçado no momento é tentar entender qual é a discussão histórica por trás, por assim dizer, né, dessa identidade do ensino médio e quais são as lutas que são colocadas aí. Então, a gente, claro que eu não vou fazer toda uma narrativa em 15 minutos, mas todos nós aqui somos da educação, então acho que mais ou menos a gente se localiza a pensar que, historicamente, o ensino médio ele tem respondido a duas visões, ou pelo menos duas visões, que distinguem tanto o objetivo do ensino médio quanto o público para esse objetivo. Então, a gente tem aí uma luta constante, uma tomada de posição, hora de um grupo, hora de outro, para pensar o ensino médio sendo como uma fase terminal da educação, como o último lugar a que se alcança, né, no quesito educacional, então um ponto de chegada, e dali você vai ao mercado de trabalho. Então, para muitos, o ensino médio funciona como a última etapa da educação, e a entrada, então, para esse mundo profissional, para o mercado de trabalho. E para outras pessoas, o ensino médio ele é um trampolim que vai levá-lo ao ensino superior. Então, é um lugar do meio entre o ensino fundamental e o ensino superior. Essas duas identidades, elas se misturam ao longo da história da educação do Brasil, mas elas são destinadas a públicos diferentes, né? Essas identidades, elas vão se misturando, mas elas acabam tendo como algo em comum essa segregação de públicos. Então, a gente tem, ao longo da história, várias configurações do ensino médio, né? Inclusive pensando no momento onde o ensino médio na história, as vagas do ensino médio, elas são, com muitas aspas, né, democratizadas no sentido de que a oferta pública do ensino médio ela se amplia fortemente, foi durante a ditadura militar. Mas foi também durante a ditadura militar que o ensino médio ele tem aquela faceta mais utilitarista, né? Onde a gente tem, de fato, essa marcação de identidade muito bem consolidada, muito bem amarrada, e onde ela deixa de ser um discurso velado para ser uma prática institucionalizada, né? Então, a gente tem, de fato, durante a ditadura, um ensino médio propedêutico e um ensino médio, não me lembro agora o nome, né? Propedêutico e científico, acho que era, né? Mas, enfim, um ensino médio que formava somente para um trabalho, para um curso profissionalizante, atrelado a um curso profissionalizante. Esse não permitia a continuação dos estudos. Quem se formava nesse ensino médio não tinha, o seu diploma não dava direito a tentar vestibular e acessar o ensino superior. E o ensino médio, onde, de fato, esses conhecimentos
considerados cultos, né? Essa bagagem cultural seria dado e, portanto, esse sim seria o ensino médio para aqueles que queriam seguir nas carreiras universitárias. E a gente, né, pode imaginar qual destes foi o ensino médio que abriu mais vagas, né, em escolas públicas e qual que de fato colabora para essa democratização do acesso ao ensino médio. Mas isso que a ditadura militar escancara, né, essa dualidade do ensino médio e essas ofertas enormes para a massa da população, para um ensino médio profissionalizante, e uma oferta restrita por um projeto de restrição para que poucos tivessem acesso a esse ensino médio preparatório, né, que dava direito, de fato, a acessar um ensino superior. Isso que a ditadura escancara, na verdade, não é tão diferente daquilo que acontecia antes, né? Ao longo da história da consolidação da educação no Brasil, especialmente da etapa média. Eis que a gente chega na redemocratização, vindo ali de momentos de muita luta política, de movimentos sociais de esquerda, né, que há muitos anos requeriam uma educação mais democrática, requeriam uma educação para as massas, também com cultura ampla, também preparatória para o ensino superior, né, e abriram portas, então, para que a população, a maioria da população do Brasil, que é a população com mais vulnerabilidade socioeconômica, também pudesse ter seu direito ao ensino superior e também pudesse ter seu direito a uma educação de qualidade e igual, né, à das classes dominantes, no sentido de aquisição de cultura, e a gente tem ali na redemocratização, então, algumas reformas educacionais, né, que vão nos permitir, então, esse ensino médio, a partir da LDB de 96, esse ensino médio agregado à educação básica, esse ensino médio igual, né, que tem um currículo tanto propedêutico, quanto um currículo que também visa preparar o mercado de trabalho, mas não de maneira tão utilitária como na ditadura militar. Então, a gente não tem mais, há algum tempo, essa separação, né, entre esses dois tipos de ensino médio, e, em tese, todos teriam, em escolas públicas e privadas, né, todos teriam um ensino médio que prepare para a cultura ampla, que dá acesso ao ensino superior. Bom, é óbvio que esse ensino médio, ele tem uma identidade no papel que não se efetiva, de fato, na prática, e a gente tem, sim, muitas críticas ao que agora a gente já pode chamar de antigo ensino médio, né? Já que nós já temos uma reforma do novo ensino médio. Mas ele também tinha muitas qualidades, né? E ele precisava, então, ser de fato consolidado, melhorado e ter seus investimentos financeiros assegurados para que essa identidade que se construiu a partir dessas lutas de movimentos sociais e essa identidade que se constrói a partir da redemocratização, esse olhar para a educação, para que ele pudesse ser de fato efetivado e esse compromisso de uma educação humana e emancipadora pudesse ser alcançado. Esses investimentos, eles não ocorreram, e aí a gente tem ali, eu falo, né, algo que para mim parece um tanto de senso comum, pela linha que a gente segue, né, eu e a professora Simone, mas a gente observa como essa falta de investimentos, ela também faz parte, e sempre fez parte, de um projeto de destruição desse modelo de educação que a gente ganha aí a partir da redemocratização. Aí digo eu que por uma burguesia ranzinza, né? Por uma burguesia ranzinza que nunca deixou para trás esse sonho de uma educação dual e esse sonho de uma classe trabalhadora que permanecesse, com muitas aspas, no seu lugar devido e não acessasse, então, nem o ensino superior ou nem acessasse uma cultura ampla que, de alguma forma, pudesse desestabilizar o status quo. E é nessa movimentação toda que eu tenho pensado o novo ensino médio. Esse é o contexto desse meu pensar e desse meu olhar ao novo ensino médio. O novo ensino médio, então, ele precisa, isso está na lei, ele precisa que a Base Nacional Comum Curricular defina o seu desenho curricular, né? Dê ali as diretrizes do seu currículo. E a base, a etapa ensino médio, assim o fez.
E lá na base, nós temos um componente curricular, que, na verdade, se efetiva como um componente curricular, né? Mas lá na base nós temos descrito que aquilo que é central e no qual, então, né, a escola ela vai organizar suas práticas é o projeto de vida dos estudantes. Então, a base vai dizer isso lá na página 247, né, que o currículo da escola precisa se orientar ao entorno do projeto de vida do estudante, organizar, assim, as suas práticas. E por enquanto, pelo menos, né, todos os estados brasileiros optaram por transformar o projeto de vida não só em um eixo orientador, mas também em um componente curricular do novo ensino médio. Alguns estados optando por colocar esses componentes curriculares no primeiro, no segundo e no terceiro ano, com cargas horárias que variam de 1 a 3 aulas por semana. Alguns estados optaram por colocar em 2 dos 3 anos, e por enquanto, pelo menos, nenhum estado optou por colocar em só um ano do ensino médio. Então, a gente vê um eixo estruturante que, além de estruturar todos os outros componentes curriculares e orientar o currículo, tanto o currículo base, o geral, né, quanto os itinerários formativos, que é uma novidade da reforma do ensino médio, esses itinerários, né, essas ofertas de itinerário nas escolas, e a partir dessas ofertas, a escolha desses estudantes por cursarem determinados itinerários, e a gente tem muitas críticas a esses itinerários, mas isso vai ter que ficar para outro momento, né? Então, para além do projeto de vida orientar esse currículo no sentido geral, ele também se transforma em componente curricular. Aí, o que eu tenho pensado na minha pesquisa, e como boa estudante de Adorno que sou, é não só que projeto, mas mais do que projeto é que vida, né? Porque quando a gente escuta projeto de vida, a gente pode estranhar o fato de projeto estar no singular, mas eu ainda estranho porque vida está no singular, né? E aí a gente inicia aí um traçado de uma reflexão a pensar se essa vida ela não está pensada, e eu acho que sim, né? Essa é a minha hipótese, ela está pensada a partir de uma perspectiva neoliberal condicionante dessa visão de vida, né? Que, ok, respeita, com muitas aspas, as escolhas dos alunos e diz que eles podem ter muitos projetos para a sua vida e cada projeto pode ser diferente, mas vem de um molde de vida que acaba adequando todos esses projetos a uma determinada carcaça que sempre é muito atrelada ao mercado de trabalho, né? E não me parece coincidência, e eu sou professora de projetos de vida, porque, como professora de filosofia, nos mandam muitas disciplinas que não são as nossas, né, para completar a carga horária. Então, o projeto de vida foi algo que acharam que eu poderia dar. E não me parece à toa, né, que no primeiro ano que eu dei projeto de vida, que eu acho que foi em 2022, se eu não estou enganada, ou antes, mas acho que foi 2022, quando eu perguntei para os meus alunos do primeiro ano do ensino médio, na primeira aula, sem muito contexto, né, justamente para entender, assim, antes de qualquer discussão, o que eles projetavam para suas vidas, a resposta unânime foi sempre me dizer a profissão que eles queriam seguir e o estilo de vida que eles queriam levar no quesito financeiro. Então, eu quero ser médico, eu quero ter uma casa e eu quero poder dar uma vida digna para minha mãe, né, por exemplo. Então, as respostas, elas foram todas nesse sentido, sem nenhum tipo de encaminhamento para que fossem nesse sentido. Então, a resposta espontânea dos meus alunos foi essa. Eu não acho que isso seja coincidência, né? Eu não acho que é coincidência que eles pensem todos muito parecidos. Eu acho que nós vivemos num mundo que formata essas experiências de uma maneira muito, muito igual, porque vem de uma realidade... induz a uma realidade, vende uma realidade como se fosse única, e na verdade essa realidade ela é puramente ideológica. E aí o caminho da minha tese segue um pouco eu espero que siga muito, né, por enquanto segue um pouco as teses, a tese adorniana e as reflexões do Adorno em relação à ideologia, à indústria cultural, à crítica ao capitalismo. E eu acho que a gente vai seguindo nesse sentido.
São devaneios introdutórios, vou gostar muito de conversar com vocês, né, se assim quiserem. Eu não vou me alongar mais, porque eu acho que eu já excedi o tempo, né, Aline? Eu falo muito. Mas então, obrigada. Muito obrigada, Neia, pela tua excelente exposição. Realmente, né, um pouquinho só, mas a gente entende, porque realmente 15 minutinhos para a gente falar, né, sobre aquilo que a gente tem estudado, tem vivenciado, é nada, né, gente? Então, assim, é que infelizmente a gente precisa ter, né, para a organização, mas te parabenizo a professora Simone também, duas profs aí pensando, não são devaneios, eu acho que são preocupações e uma causa muito válida, porque realmente essa reforma, enfim, como veio, né, assustou muito. E a gente percebe que a educação tem caminhado aí por um trajeto que não é muito o que a gente, né, enquanto educadores, pensa, né, e entende por educação. Mas parabenizo, Neia, o teu tema de pesquisa é no teu doutorado. Tá fechadinho, acho que o teu microfone. Desculpa. É o meu projeto de pesquisa. Eu não vou me lembrar assim, exatamente o título que eu qualifiquei, mas é sobre o projeto de vida como o indutor da racionalidade neoliberal, ou alguma coisa nesse sentido. Eu troquei tantas vezes de título, né, que eu esqueço um pouco como é que ficou a formulação final. Mas isso é normal, porque eu digo que a gente vai traçando aí um percurso e conforme a gente vai lendo, a gente vai modificando e vai tendo novas ideias, né? Mas achei muito, muito válido mesmo aí o pensamento aí que vocês estão desenvolvendo, viu? Parabéns às duas, Neia e a professora Simone também. Se a professora Simone quiser falar alguma coisa, fique bem à vontade também. Estamos aqui para nos auxiliar mutuamente a aprender juntas. E se as colegas também quiserem, tá? Alguma pergunta, tanto a Nise quanto a Keila. Nise, eu tô te chamando de Nise, tu me autorizou, tô te chamando de Nise, tá? Fiquem bem à vontade. Só para contribuir, enfim, né? Acho que a gente já tinha combinado que a Neia ia fazer a apresentação, que era pouco tempo para duas pessoas falarem, né? Mas que é bem esse comentário que tu fizeste agora, né, Aline? Essa sensação de que a gente faz uma reforma com a ideia de se propor uma reforma como melhorar a condição do ensino, com a justificativa de que a gente precisa qualificar o ensino brasileiro que está sendo mal avaliado, e, na verdade, é uma reforma que faz uma regressão, né, a passos anteriores e traz de novo essa demanda mercadológica e essa perspectiva neoliberal. E eu, que sou um pouco mais antiga que vocês, né, fico aqui estudando e ouvindo isso e pensando, cara, eu fiz científico, porque eu não queria ser professora, porque minha mãe era professora e nunca estava em casa, porque ela estava estudando, estava na escola, e eu dizia, não vou ser professora. E aí fui fazer o segundo grau científico na época, porque eu já tenho 52 anos, e era para o mercado de trabalho, e eu tenho meu primeiro diploma de análises químicas, auxiliar de laboratório de análises químicas, e eu não sei nem a tabela periódica, mas é o meu primeiro diploma da formação no ensino médio. Né? E aí agora, 30 e tantos anos depois, né, eu vejo a reforma do ensino trazendo de volta o itinerário formativo com um discurso lindo e maravilhoso, mas quando as ofertas são, de novo, o científico que eu fiz lá, né, e a formação, preparação para o trabalho, e não tem nada a ver com a formação integral. Então, como foi um privilégio estar pensando, e agora no meu pós-doc, dois estudando junto com a NEAI, escrevendo com a NEAI, buscando, né, a gente está fazendo outros artigos e outros textos, discutindo essa questão de qual é o espaço desse protagonismo e que vida é essa, que protagonismo é esse, que projeto de vida é esse, desse estudante do ensino médio, proposto por essa reforma, que nos parece muito mais uma pseudo-formação, no sentido adorniano, como a NEA está trazendo, do que uma formação efetiva, né? Então, acho que é só para contribuir, porque a NEA apresentou brilhantemente, só para dar um oi para vocês, dizer, está aqui, não fez nada, né? Então,
só para dar um testemunho de como as coisas parece que vão indo e voltando, e a gente vai estudando e tem que pensar, e tem que dizer, e tem que refletir sobre, porque chamar de reforma é uma coisa, fazer a reforma e instituir uma reforma que realmente faça a diferença é outra. Com certeza, Simone. Eu acho que também o que mais nos deixa intrigados, e assim, mais nos toca, assim, mas não no sentido positivo, nos toca mesmo com aquela sensação de preocupação, é a gente perceber esse retrocesso, porque na verdade é um retrocesso, né? Para tudo que foi aí, a gente já foi percorrendo e a gente nota uma mudança que seria uma inovação, que na verdade não é uma inovação, é uma repetição, e que novamente tende a fazer com que os alunos não pensem, né, não desenvolvam a parte intelectual e fiquem mais, né, para aquela parte mercadológica. Então, acho que é muito, muito válida, sabe, a preocupação, o estudo, porque é isso, a gente tem que fazer nossa parte enquanto pesquisadores de educação, que é plantar aquela sementinha, né, para a gente ver se consegue, mesmo que seja um trabalho de formiguinha, mas que a gente consiga fazer de alguma forma alguma diferença, ou pelo menos lançar, né, semear aí, que a gente possa pensar e não só abaixar a cabeça, né, para essas coisas, né, mas não é fácil, não é fácil. Mas parabéns a vocês mais uma vez, não sei se a Nise ou a Keila querem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Se não, podemos passar para a próxima apresentação, né, que é da Denise Favarin, a Nise, né, e o título é a Lei número 14.254 de 21 e suas contribuições para a aprendizagem não violenta. Então, Nise, palavra é contigo, desejo boa sorte. Só lembrando assim, rapidinho, eu botei lá no chat, né, no chat, para vocês preencherem o formulário, eu deixei fixado lá, se puderem depois preencher, tá? Eu agradeço, tá? Então, boa sorte, Nise, é contigo. Obrigada. Eu não sei, Aline, eu preparei slides, eu não sei se é permitido, se não é permitido, como... Dentro dos 15 minutos, se tu quer compartilhar conosco, tá tudo bem, pode sim, tá? Eu vou compartilhar aqui, aí vocês me deem um sinal se vocês estão vendo. Tá. Aqui? Estão vendo? Só vou colocar em tela cheia aqui. Sim? Sim, para mim apareceu. Tá. Então, assim, Aline, colegas, eu me preparei assim para falar 10 minutos, né? Mas conforme a gente vai conversando, né, sempre vai surgindo um pensamento, uma ideia. Eu sou Denise, né? Para quem acredita em numerologia e que cada letra tem um valor, um significado, né? Eu achei por bem reduzir o meu nome para Nise, né? E isso para mim deu muito certo, então, né? Nem me importa que me chamem assim, né? Então, por isso que tem essa discrepância, né? E hoje eu venho compartilhar com vocês sobre a lei número 14.254, aprovada em 2021, e aprendizagem não violenta, perguntas, respostas e contribuições sobre os direitos dos alunos com dislexia, em função do que eu faço hoje, né? Hoje eu sou psicopedagoga clínica, né? Atendo particular. Antes atendia no município de São Gabriel, em virtude da doença da minha mãe, né? Eu sou filha única, né? Precisei me estabilizar novamente aqui em Santa Maria, né? E os meus pontos fortes, assim, do atendimento é o TDAH e a dislexia, né? Atualmente participo de um projeto de extensão com a professora Andréia Tonini, né? Na linha de educação especial, e é um tema que eu venho me debruçando desde o ano de 2016, né? Sobre dislexia, TDAH, e que aos poucos vem ganhando destaque, né, no cenário da educação brasileira, né? Então, primeiro, né, eu trago um slide apresentando, né, o que seria dislexia, né? Geralmente nós, pedagogos, e também eu sou formada em pedagogia, né, mestrado em educação. Desculpa te cortar, mas não está passando os slides para nós.
ficou na tela inicial. E agora? Não, a gente só vê aqui a tela com os slides pequenininhos do lado, como se tivesse antes da apresentação. Agora não? Uhum. Tá. Eu posso interromper o compartilhamento e posso, então, ir falando. Pode ser? Pode. E assim pequenininho não também? Que agora eu parei de compartilhar, né? Estava aparecendo só. Não, agora não está aparecendo nada. Uhum. E aqui? Sim? Vamos ver agora. Está entrando. Sim, agora está na parte da introdução. Isso. De repente eu não vou colocar a tela cheia. Pode ser? Posso deixar assim. Então, primeiramente, né, eu gostaria de contextualizar o que seria a dislexia, né, e trago algumas imagens bem sugestivas, né, que representam um transtorno de linguagem, né, em que os sujeitos eles têm dificuldades específicas, né, como na área de leitura, escrita, matemática, ortografia, interpretação textual. Então, é muito comum que quando o aluno, né, o sujeito vai escrever os textos, né, ele faça trocas ortográficas, né, o D pelo B, o P pelo Q, às vezes troca um número por uma letra, né, escreve invertido, né, não no início, né, do processo de alfabetização, mas depois, né, que de uma certa idade, né, segue cometendo esses erros. Tá? Então, só para vocês entenderem o contexto, né, da dislexia. Trago um pouquinho também sobre a lei, né, que essa lei foi aprovada no ano de 2021, né, foi fruto de um projeto de lei que vai estabelecer as diretrizes para o acompanhamento integral desses alunos, né. Aqui no trabalho eu faço um recorte só para dislexia, mas na lei também são especificados o TDAH e outros distúrbios de aprendizagem também. Então, o objetivo é discorrer sobre perguntas, respostas e contribuições sobre os direitos dos alunos com dislexia, né, tendo em vista do desenvolvimento de uma aprendizagem não violenta em sala de aula, né? E da onde que surge, né, esse conceito de aprendizagem não violenta em sala de aula, né? Tem as violências simbólicas, né, que são atribuídas, né, e que acontecem. Esses sujeitos, eles são rotulados, né, infelizmente, né, eu sempre falo, né, com base na metodologia da minha pesquisa, que foi análise documental, né, e uma pesquisa bibliográfica, os professores ainda eles estão caminhando, né, na descoberta do que seria isso, né, entrando mais a fundo. Mas o que acontece? Tem muitos rótulos, né? Eles julgam, infelizmente, professores, né? A literatura comprova isso, né? Professores chamando os alunos, né, de burro, de incapaz, até os membros, né, da própria família. É interessante mencionar, assim, que eu recebo vários casos clínicos em que os pais dizem, olha, né, principalmente aqueles sem instrução, o meu filho é burro, né, e as crianças vêm falando para a gente, choram na clínica, dizendo, olha, meu pai hoje me chamou de burro porque eu não sei ler, né, porque essas crianças que têm esse problema, né, em relação da lectoescrita, eles têm um atraso na questão da leitura, né, eles não leem com tanta fluência, eles leem mais devagar, eles apresentam lentidão, né? Eles são lentos na hora de escrever. E às vezes também vem acompanhado a questão de alguma comorbidade, né? Que o mais típico seria o TDAH, né? Então é aquela criança que não se concentra, é aquela criança que tem dificuldade de prestar atenção, de copiar tudo, né, de ficar atento até o final da aula, né? Então, para aqueles sujeitos que não têm a dislexia e que não têm a comorbidade do TDAH, se é complicado, né? Imagina para aqueles sujeitos que têm esse transtorno, né? Então, o foco do trabalho é esclarecer, né, algumas perguntas, algumas respostas, algumas contribuições,
eu acho que, como a colega na apresentação anterior falou, respostas, né? Não temos, mas podemos inferir alguma coisa do que se passa, né, no contexto que a gente está vivenciando. Na parte da metodologia, né, como eu já falei, é uma pesquisa de cunho qualitativo, né, onde eu realizei uma análise documental, né, e também bibliográfica do corpo da lei número 14.254, que foi aprovado no ano de 2021, tá? Então, assim, para esclarecer as principais perguntas, né, o que determina essa lei? Geralmente, né, os alunos com dislexia, eles sempre ficavam aquém dos outros colegas, né, excluídos. Como experiência também, como professora dos anos iniciais, eu já verifiquei também, enquanto coordenadora de uma escola também, já vi situações em que esses sujeitos, eles também já foram excluídos, né, em âmbito da sala de aula, né, porque a professora não dá conta, não consegue atender. Geralmente eles choram, eles ficam se sentindo inferiores, né? Eles têm um grande problema de autoestima baixa, né? Eles não gostam de fazer a leitura em voz alta, né? E infelizmente alguns professores acabam constrangendo, né? Então, o que vai determinar a lei, né? Considerando tudo isso que eu falei, é que tanto as escolas da rede pública quanto as escolas da rede privada garantam um acompanhamento específico, direcionando a dificuldade. E além de direcionar, né, para essa dificuldade, que os professores eles tenham estratégias e ferramentas, né, para poder identificar, né, da forma mais precoce possível, né, os primeiros sinais de dislexia, TDAH ou algum outro transtorno de aprendizagem, né, seja ele na área da matemática, seja ele voltado da questão espaço-temporal. Então, é isso que vai determinar a lei. Outra pergunta recorrente, né, é de que forma vai ocorrer, né, ou deveria ocorrer esse acompanhamento. Então, assim que identificado, né, a questão da dislexia na escola, os alunos eles serão atendidos, né, por profissionais da rede de ensino em parcerias, né, com os profissionais da rede de saúde, tá? E se caso haja necessidade de uma intervenção terapêutica, né, essa intervenção ela deve ser realizada lá no âmbito do serviço de saúde, só que precisa ter o quê? Metas com acompanhamento de equipe multidisciplinar. Isso tudo está no corpo da lei, tá? E a outra pergunta, assim, que eu trago no trabalho é como as escolas deverão ou deveriam, pelo menos, proceder, tá? Então, a lei vai determinar que os sistemas de ensino precisam capacitar os professores da educação básica, né, para identificação precoce desses sinais relacionados tanto os transtornos de aprendizagem ou ao TDAH. Ou seja, envolve a dislexia também. Tendo em vista essas três perguntas, né, que elas são respondidas, né, que elas estão contidas, né, como em forma de resposta na lei, vamos ver o que a bibliografia traz, o que os estudos bibliográficos, as pesquisas trazem, né? Tendo em vista essa lei, como é que as escolas elas deverão proceder? Então, com base, né, nos estudos, né, de alguns autores, infelizmente, né, como dado de pesquisa, as escolas, tanto da rede pública quanto da rede privada, não têm conseguido acompanhar especificamente os alunos com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem, né, que apresentam essa instabilidade na atenção ou alterações no desenvolvimento da leitura escrita. E aqui eu quero fazer um adendo que o TDAH em sala de aula ele é mais, digamos assim, mais visível de se identificar,
do que a própria dislexia, né? Porque o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é marcado, né, pela agitação corporal, né? Aquele perfil daquele aluno que não conversa, que conversa, que não consegue parar quieto, né? Então, só para dizer assim que nos estudos também comprovam, né, que TDAH é bem mais fácil de identificar do que a dislexia, né? Mas, infelizmente, isso não tem acontecido, né? Geralmente, as crianças passam dos anos iniciais, vão para os anos finais, chegam lá no ensino médio, né? E ainda tem dificuldade de escrever e não sabem da onde que vem essa dificuldade de escrever. Quando eu estava atuando em São Gabriel, eu trabalhei como psicopedagoga, fiz atendimento com alunos que estavam se preparando para cursinhos preparatórios, assim, no ensino médio, e era visível, muitos deles foram descobrir que eram disléxicos, né, que tinham a dislexia, né, quando iam entregar uma redação, né, somente no ensino médio. E aí eu fiquei me perguntando, né, tá, e durante os anos iniciais, o que foi feito, né? E durante os anos finais, ou será que os professores sinalizaram e as famílias não foram atrás, né? São várias questões que a gente fica se perguntando, né? Então, atualmente no campo da escola, claro, hoje as escolas, os professores têm mais esse entendimento, né? Mas os estudos mostram que ainda falta, né? Ainda tem uma escassez, né? Um déficit muito grande na formação de professores que orientem, né, para a questão do esclarecimento dessas dificuldades. A outra resposta para aquela outra pergunta, né? E a parceria entre saúde e educação. Então, assim, as necessidades do aluno, infelizmente, não são atendidas pelos profissionais da rede de ensino em parceria com os profissionais da rede de saúde. O que a literatura mostra? A literatura mostra que há casos específicos, né, de professores que se comprometem no entendimento, o que é a dislexia? Bom, eu tenho um aluno com dislexia, o que é? E ele tenta fazer algumas adaptações para facilitar o manejo com esse aluno em sala de aula. Mas isso não se aplica à totalidade dos professores. Tá? E assim, quando há um acompanhamento, né, na rede de saúde, geralmente os alunos de escola pública, as famílias optam pelo tratamento no SUS, né? O que vocês sabem, né, que demora, chega para conseguir uma vaga com um profissional de psicopedagogia, com um médico neurologista infantil, isso demanda meses, né? E já teve casos que demandou anos, né? Porque o município não dá conta, né, de tantas pessoas que necessitam dos serviços, né? Ainda mais agora com o boom, né? Agora tem o autismo, o TDAH, a dislexia, tem vários rótulos aí, né? E aí o SUS também precisa dar conta. E mesmo que haja esse atendimento no Sistema Único de Saúde, a literatura mostra que não existe essa parceria entre o profissional da área de saúde com os profissionais da área da educação, né? E que tampouco não tem o estabelecimento de metas, né, no acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, que isso é muito bonito na teoria, né? Imagina uma criança com dislexia sendo atendida pelo professor que está em contato com o profissional da rede de saúde, mas é o que se espera na lei, é o que está escrito, né? E aí, se ainda não bastasse, teria que ter o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, né? Então, é algo utópico, né? Mas é o que consta na nossa legislação. E a questão da formação de professores, né? Como é que está essa questão da formação de professores? Que ainda é muito tímido esse movimento que a gestão administrativa dos municípios tem feito, né?
Aqui, se eu não me engano, foi no mês passado, em Santa Maria, tivemos a semana da conscientização da dislexia. Hoje a dislexia ela está sendo vista, né? Ela está sendo contemplada no âmbito municipal. Antes era mais o autismo, né? Aí agora está se falando mais sobre dislexia. Mas ainda existem professores que desconhecem as causas e consequências dessa dislexia em idade escolar. Bom, e as contribuições, tá? Então, assim, apesar de representar um avanço significativo no reconhecimento desses sujeitos, a legislação que foi aprovada em 2021, ela ainda enfrenta, né, várias limitações para ser efetivada. E, assim, o texto da lei é lindo, né? Se fosse de fato possível de aplicar, eu acho que seria maravilhoso, né? Mas, infelizmente, não é assim que se efetiva na prática, né? Por quê? Porque a gente tem um déficit muito grande na formação específica de professores, né? E sem falar que nos cursos, fazendo um adendo aqui, nos cursos de licenciatura em pedagogia, tá? E educação especial, pouco se fala, né, desses transtornos específicos, né? Principalmente da dislexia. Vai se falar um pouquinho mais na matriz curricular dos cursos de educação especial. Eu fiz um estudo na matriz curricular dos cursos de pedagogia, né? Só tem uma disciplina específica que fala sobre os transtornos e aborda muito timidamente sobre a dislexia. Então falta, né? Falta uma formação específica. Mesmo que os professores querem buscar essa formação, eles vão precisar pagar. E aí que entra a questão do marketing, né? Do curso disso, do curso daquilo, né? Que está vendendo curso de internet, né? Sobre dislexia, sobre TDAH, sobre educação especial, né? Que já, como eu falo assim, já se prostituiu o conhecimento, né? E às vezes são cursos assim que mesmo tendo uma boa propaganda de marketing, né? Às vezes o conteúdo ele não dá conta, né, de abordar todas as especificidades, né, que seriam necessárias para o professor entender quais são os primeiros sinais precoces no caso da dislexia em idade escolar. Outra coisa para a limitação dessa política pública seria a escassez dos recursos financeiros nas instituições de ensino, né? Dificultando essa criação de ambientes adequados para uma aprendizagem não violenta, né? Como a gente falou hoje à tarde no Congresso, né? As ambiências, né? Primeiro, a gente já foi criado numa gramática opressora, né? Rotulando todo mundo, né? Aquela gramática preconceituosa, opressora, discriminante, né? Então, o que acontece? Isso já está no discurso, está introjetado nos discursos dos professores, está introjetado no discurso das famílias, né? E acaba repercutindo, às vezes, em ambientes, né, de ensino e aprendizagem. E, por fim, né, apesar da iniciativa da legislação, que foi um ponto importante, né, tocar no assunto desses transtornos específicos, mas há uma necessidade urgente sobre a conscientização e a sensibilização da sociedade sobre a dislexia, né? Porque a violência verbal, ela também está presente tanto nas escolas quanto nas famílias, né? E a gente pode ver isso presente no discurso de um aluno no paciente que chega chorando e diz, hoje meu pai me chamou de burro porque eu não sei ler. Ou hoje a professora me obrigou a ler e na frente do quadro e me obrigou a ler na frente dos meus colegas e eu não sei, né? Então, isso urge, né, uma necessidade de conscientização, sensibilização, né, com esse sujeito, com essa criança, né, que eu sempre digo, é uma pedrinha que precisa ser lapidada, para, de fato, ocorrer uma inclusão real e efetiva, né? Porque eu acho que a inclusão, ela está nos livros, ela está em alguns discursos, mas pouco ela se realiza e se efetiva na prática. Então,
é nesse sentido assim que eu quis trazer à tona esse trabalho, porque a comunicação não violenta também está nos espaços de ensino-aprendizagem, né? Que deveria ser o espaço que nem deveria de existir, né? Mas, né, eu acredito que se houver uma sensibilização na escola, acredito que as crianças consigam propagar isso para o ambiente familiar, né? E quem sabe a gente começa a estabelecer um diálogo entre família e escola, né? E a gente consiga talvez um dia uma inclusão, mas uma inclusão real e de qualidade. Então é nesse sentido a apresentação do trabalho, gurias. Parabéns, Nise, pela excelente exposição, né? Um trabalho muito assim, a gente vai ouvindo, né, e vai se sentindo tocado, né? Porque quando a gente pensa em crianças que passam por isso, né? Nós adultos, quando passamos por uma situação aí mais difícil, imagina as crianças, né? E esse olhar atento, o quanto é importante, também nos deixa intrigados, porque a gente sabe que a inclusão ela existe, né, na teoria, mas é bem aquela coisa assim da expectativa versus a realidade, né? Mas assim, é o que eu sempre digo, a gente tem que ser otimista e fazendo nossa parte e levantando aí essas provocações para pensar a respeito e, claro, sempre levar em consideração a alteridade de cada aluno, né? Cada um com as suas questões pessoais, então acho que é importante a gente sempre olhar com essa sensibilidade. Eu queria só, assim, não é bem uma pergunta, na verdade, até uma dúvida. As crianças com dislexia, eu sei que com TDAH me parece que sim, mas com dislexia elas também têm direito à monitoria nas escolas, aos monitores, no Tá. caso? Assim, ó, o que acontece? A lei diz que é obrigatório, né, um acompanhamento integral. E aí, o que a gente entende por esse acompanhamento integral, né? Que tenha um monitor, né, que tenha um profissional ali de apoio, tá? Uhum. Mas na prática, o que eu vejo, né? Eu vejo mais os autistas com monitores. Eu não vejo, eu não sei vocês, gurias, daí se vocês, no meu município tem, vocês falem, tá? Mas aqui em Santa Maria eu vejo mais assim, em São Gabriel também, autistas com monitores. O que tem para os disléxicos, tá? Que são diagnosticados ou detalhe. Parece que os professores, né? Só que isso eu aprendi num curso de formação que eu estou fazendo agora. A escola exige um laudo dessas crianças, sim, tá? Mas obrigatoriamente não precisa de laudo. O educador especial, ele pode identificar, passa para a família, passa para os professores e os professores já começam a trabalhar com essas crianças. Então, assim, ó, até eu teria que pegar o corpo da lei. Não está falando monitores no corpo da lei, mas está falando em acompanhamento integral. Mas a questão da monitoria, na prática, é para os autistas. É para aquelas crianças autistas. O que acontece? Alguns professores tiram um disléxico da sala de aula, principalmente aquele que tem o TDAH, que é a dificuldade de concentração. Quando tem uma provinha, né? Quando tem uma avaliação, fazem a leitura oral, né? Esse aluno faz a prova separado. Alguns professores mais preocupados mudam o estilo da letra, porque tem toda uma fonte específica de letra para esse tipo de aluno, mudam o espaçamento, mas assim, ó, de 100 professores, 2, 3 que fazem, né? Mas monitoria não tem. E para o autista, já está faltando até para o autista, né? Imagina para esses transtornos específicos. Mas assim, ó, o acompanhamento integral demanda isso. Sim. Né? Demanda atendimento de todas as necessidades específicas, não tem. Foi o que eu pensei, porque quando eu atuei, né, na escola, inclusive eu fui como monitora para uma menina que ela tinha autismo, apraxia da fala, deficiência intelectual, várias questões. Eu percebi
que eram mais para os autistas, e por isso me veio essa, né, essa questão, porque eu acredito que realmente não tivesse, por isso que eu até perguntei, era uma dúvida. Mas, enfim, né, a gente tem que acreditar num caminho aí mais aí que englobe, né, e seria ideal, né, gurias, né, Aline, porque a gente, como eles precisam, né? Como professora dos anos iniciais, assim, quando eu como tenho a formação, eu já consigo identificar, né? E então, assim, ó, é horrível uma criança de 5 aninhos dizer que não consegue. E ainda os pais falarem assim, não, é porque ela não quer prestar atenção, sabe? Não conseguir copiar direitinho no quadro, Sim. Não conseguir fazer o que os outros colegas fazem. Gente, de cortar o coração. Mas é o que acontece. Tá certo. Muito obrigada, Anise, viu, pela apresentação. Eu não sei se as colegas têm alguma questão para a Nise, se podemos passar adiante. Fiquem bem à vontade, gurias. Não chega a ser uma questão, mas eu, como professora de ensino médio, não é nada sobre a tua pesquisa, tá, Nise? Só que me fez pensar a partir da tua pesquisa. Você, obviamente, pelo seu lugar, enquanto profissional, está focada principalmente nessa criança, né? Sim. Mas eu também sempre fico pensando assim, poxa, essas crianças crescem, né? E como a gente tem um pouco estudo, ou eu sinto assim, talvez, e não seja a realidade, mas como tem um pouco amparo na escola para lidar com esses alunos que são adolescentes já, né? Que já frequentam o ensino médio. É uma realidade muito complicada e eu acho que sem querer, e é triste que seja assim, mas eu acho que é bom fazer uma admissão e uma meia-culpa, sem querer a gente acaba contribuindo para o isolamento desse aluno, porque daí no ensino médio são muitas disciplinas diferentes, existe um recorte, uma fragmentação muito maior desses componentes curriculares, inúmeros professores que entram na sala de aula por um tempo tão pequenininho, né? As minhas turmas, eu vejo uma vez por semana durante 50 minutos, uma aula. Né? Então, é super rápido, é difícil conseguir dar essa atenção mais personalizada, e esses alunos não têm, no Estado, eles não têm, muitas vezes, a sala de recursos, eles não têm uma profissional especializada, e eles não têm sequer uma monitora, que diferente dos municípios, aí cada município vai ter a sua regulamentação, mas aqui em Rio Grande, na cidade de Rio Grande, né, diferente do que acontece aqui no município, nas escolas estaduais, né, essa monitora ela não precisa necessariamente ser uma pedagoga, ela sequer precisa ser alguém com experiência na educação especial. Ela pode ser alguém com ensino médio completo, com a boa vontade que tenha, não vai ter o conhecimento necessário, porque a função dela não é de auxiliar para atividades acadêmicas escolares, a função dela é de auxílio apenas para questões de alimentação e de higiene, né? Então, essa ajuda acaba não sendo suficiente e não chegando para esses alunos que não fazem parte de uma listagem, vamos chamar assim, né, de alunos que tenham essa necessidade. Muitos pais só conseguem, mesmo esse monitor, que não é uma ajuda, né, para essas atividades escolares, muitos pais só conseguem via judicial pelo Estado. Quando conseguem é isso, essa pessoa que não necessariamente vai estar preparada, né? Quando a escola tem nessa função uma pedagoga, ela o tem porque essa pessoa concorreu para uma vaga que requisitava uma escolaridade menor do que aquela que ela tem. Então, quase é um prêmio, né? Mas não é algo que está atrelado ao cargo. E as escolas estaduais quase não têm sala de recurso. É difícil a escola estadual que tenha. Então, esse estudante ele já chega com uma série de dificuldades ao ensino médio, e essas dificuldades elas são acentuadas no ensino médio, e ouso dizer que pode haver, inclusive, uma regressão daquilo que foi aprendido, porque eles deixam de ser estimulados e passam a ser segregados. Não em todos os casos, felizmente, mas é uma realidade que eu observo muito em várias escolas que já trabalhei ao longo desses 10 anos de profissão na rede estadual. Não, e eu concordo com a Neia, assim, tudo que ela falou, porque parece que o professor ele tem que abraçar tudo, né? As políticas, elas caem, assim, de paraquedas, né, no colo de nós, professores, e a gente tem que dar conta, e aí a gente tem que falar de sexualidade, a gente tem que dar conta desses transtornos, a gente tem que dar conta
da questão das crises que acontecem, né? Isso cai, né? Recai sobre os nossos ombros, né? Mas, de fato, com 50 minutos, né, uma vez na semana, é inviável, né, de tu conhecer integralmente o aluno, né? Mas, na verdade, o foco né, é muito bonito que se escreve no papel, né, e tem poucos recursos, né? Olha o estado, que vergonha, né? Não tem uma sala de recurso para atender esses sujeitos, né? Então, bem complicado. Sim, com certeza não é um cenário fácil, assim, mas a gente vai trabalhando e vai tentando aí ver o que a gente pode contribuir para a melhora, né? Nem que seja aos pouquinhos, mas sempre buscando essa melhora. Mais alguém, alguma questão? Simone? Posso passar adiante agora? Tá. Então, Keila, agora então a Keila vai apresentar o trabalho dela intitulado Um Currículo para Além das Datas Comemorativas, Crianças. E então desejo boa sorte, Keila, e aí a palavra é contigo. Boa noite, gurias. Então, me chamo Keila, eu sou professora da Rede Municipal de Santa Maria, professora de Educação Infantil, atuo com uma turma de Maternal 1 atualmente, e também na coordenação da Educação Infantil da MF Sérgio Lopes, que é uma escola que se localiza na região oeste de Santa Maria, pertinho ali do Shopping Praça Nova. E hoje, então, eu venho compartilhar um pouco, assim, sobre o nosso currículo, né? Do currículo que a gente acredita numa educação possível para as crianças, para os bebês, para as crianças bem pequenas e para as crianças. Né? A MF Sérgio Lopes é uma escola, é uma MF, né? Então, que atende da educação infantil aos anos iniciais do ensino fundamental, né? Eu preparei, assim, uma mega apresentação, pensando que ia ter 1 hora para apresentar, assim, bem louca. Mas, assim, eu vou... Não se assim, assustem com tanto de coisas, assim, eu vou dando uma resumida, sabe? É que eu preciso também ver para eu me orientar, assim, vou ver se eu consigo apresentar também, tá? Aí vocês me sinalizem se estão conseguindo visualizar. Estamos vendo. Sim? Tá. Sim. Espera aí. Então tá, deixa eu só mexer aqui. Tu quer tentar passar para a gente ver se vai passar, que nem se não vai conseguir? Peraí. Tá aparecendo? Tá na primeira capa ainda. Tá. Tá na capa. Tá passando? Não. Tá aparecendo pequeno ou só a capa? Aparece só a capa. Tá, e agora? Vamos ver. Daí eu vou deixar pequeno, então. Segue na primeira. Ai, gente. Não sei o que tá acontecendo, porque para mim tá aparecendo. Vamos ver. E agora? Sim, agora tá como se estivesse baixando, né? E aparecendo as outras. Tá, então tá. Então, o nome, né, do artigo que a gente escreveu, eu escrevi em parceria com a diretora, a vice-diretora da escola e uma outra professora. Eu acho que ali para ti, Aline, tá aparecendo incompleto o título, tá? O título é Um Currículo para Além das Datas Comemorativas, Crianças Protagonistas das Práticas Pedagógicas, tá? Então, assim... Sim, estava aparecendo incompleto, Keila. Isso, isso. Então, assim, eu vou conversar assim para uma maneira introdutória e depois a gente, né, chega à questão do ponto assim em relação às datas comemorativas, né? Eu trouxe assim para a gente pensar um pouco sobre o apanhado histórico geral dos marcos legais, né, da educação infantil. Então, assim, a educação infantil, a educação das crianças, né, em geral, ela, do ponto de vista histórico, ela surge ali na modernidade, né? Porque até então, assim, as crianças elas estavam sob a responsabilidade da família, né?
não se tinha essa preocupação de escolarização das crianças, né? Então, Arrier, né, que é um autor francês, que apesar de sofrer algumas críticas, que ele fala um pouco de uma infância assim, né, elitista, mas ele traz algumas contribuições importantes para a gente pensar a educação infantil e as infâncias. Ele diz que até, né, o século XVII as crianças aprendiam, né, junto ali à tradição da família, né? E aí, então, a partir do século XVII que surge essa ideia de escolarização das crianças, né? Aqui no Brasil, assim, especificamente pensando a educação infantil, a educação das crianças pequenas, né, menores de 6, 7 anos, ela surge, assim, nesse viés um pouco assistencialista, né, com uma preocupação, assim, econômica mesmo, né, com essa inserção das mulheres também no mercado de trabalho, e aí, então, ela surge bem realmente dentro desse viés assistencialista, né, não um viés educacional, né, sem uma preocupação pedagógica. Assim, mais ou menos, né, no final do século XX, aí surgem, né, um pouco esses documentos que vêm pensar a educação das crianças pequenas, né, primeiramente a partir da 1938, que fala que a educação, direito de todos, né? Aí depois também no Estatuto da Criança e do Adolescente, também que vem trazer um pouco a criança, né, e o adolescente para o centro, assim, dessa discussão, né, esse olhar mais voltado para a criança e para o adolescente. E posteriormente a LDB, né, que vai dizer que a educação infantil vai colocar a educação infantil como a primeira etapa do sistema educacional brasileiro, né, a primeira etapa da educação básica. E aí, então, assim, mais recentemente, mais tarde, a gente tinha as DCNEs, que vem, assim, realmente ampliar o discurso, né, vem trazer essa ideia da criança como no centro do processo educativo, a criança como sujeito histórico, a criança como sujeito de direitos, né. E mais recentemente também a gente tem, né, a base, né, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, da educação infantil, que vem reforçar, assim, né, um pouco essa ideia da criança também como sujeito de direitos e colocando, né, a criança também nesse centro do processo educativo, vem trazer, assim, alguns apontamentos para pensar a criança a partir dela mesma, assim, como sujeito social, né? Então, a gente percebe, assim, né, que esses documentos legais, ao longo da história, foram sendo construídos, né, muitas vezes a muito custo, assim, de movimentos sociais também, né, da educação infantil, que lutaram muito por essa legalização, digamos assim, né, por essas políticas públicas, mas a educação infantil como uma etapa, assim, da educação básica, né, e agora, mais recentemente, com a obrigatoriedade das crianças ingressarem na educação infantil com 4 anos, ainda tem uma fragilidade em sua proposta, né, por ser algo ainda recente, incipiente, né, tanto os aportes, assim, de políticas públicas e legais, né, serem ainda recentes, quanto algumas discussões também, né, e aí, então, a visão da educação infantil, ela está sempre, assim, no limbo, né, porque ainda me parece que não tem ainda uma identidade, né, e a gente vem discutindo, assim, muito, muito fortemente, muito recentemente, muito baseado também em autores italianos, né, a partir de uma pedagogia que busca um pouco dissociar a educação infantil dessa visão escolarizante, né, e aí, então, vem esse desafio, né, de buscar nas crianças, né, elementos para que a educação infantil tenha uma identidade pautada nas próprias crianças e nas especificidades delas, né, no que elas nos trazem também. Então, assim, dentro dessa ideia, né, a gente entende a infância como uma categoria social, né, e aí, então, como eu falei inicialmente, a ideia, assim, da escola surgiu na modernidade atrelada à ideia da infância, né, surge na modernidade essa ideia também, assim, do conceito, né, de infância. E aí, então, a infância começa a ser considerada uma categoria social, né? Então, enquanto uma categoria social, ela sofre transformações de acordo com a história, de acordo com a maneira como é vista a sociedade, né, num determinado momento histórico.
E a gente entende, então, que a infância, as infâncias, né, ela é um conceito único, e as crianças não vivem a infância de uma única forma, né? E atrelado a isso, então, a gente passa, né, a apontar que ali no final do século XX surgem os estudos né, que vem trazer realmente essa ideia da criança como um ator social, né? E aí, então, somos seres sociais e ativos, né? Então, diante disso, a gente se questiona as práticas pedagógicas, né, pautadas em datas, em festas e atividades que se repetem ano após ano, que em sua maioria estão desconectadas das culturas das crianças, ainda cabem na educação infantil. Não sei, né, se vocês têm alguma familiaridade com a educação infantil, mas é muito comum, assim, nas escolas de educação infantil, nas EMEIs ou em escolas privadas, né, muitas vezes o currículo ser pautado por datas comemorativas, né, daí tem ali no início do ano, tem o dia do índio, aí tem o dia do soldado, aí tem aí tem Páscoa, aí depois da Páscoa é o dia das mães, aí o dia dos pais, né? Aí vem uma sequência de datas comemorativas que pauta o currículo, né, da educação infantil e que de alguma maneira não consideram essa centralidade do sujeito criança nesse processo, né? E a gente entende que as datas comemorativas, né, elas existem na nossa sociedade como uma maneira realmente da gente celebrar, da gente relembrar algum fato histórico. E na maioria das vezes, né, elas estão associadas à cultura judaico-cristã. E também com um forte apelo comercial, né? E essas datas, né, como eu falei, elas fazem parte da maioria das instituições de educação infantil de uma maneira naturalizada, mecanizada, né? Entra numa e vai para outra, né? Sem pensar de uma maneira reflexiva sobre o que se está fazendo. E sem considerar, né, quais que são as necessidades das crianças, o que elas estão dizendo, né, quais são os interesses, as curiosidades das crianças, né, não que não seja, talvez, daqui a pouco, seja uma curiosidade, um interesse das crianças trabalhar algo que seja relacionado a alguma data, mas, assim, o que a gente contesta é essa questão de ser algo naturalizado, ser algo mecanizado, assim. Então, assim, a gente, aí eu trouxe, assim, né, a ideia de que tem também nas DCNEs, né, que é a proposta pedagógica das instituições de educação infantil, elas têm que garantir às crianças acesso aos processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. Né? E a gente entende assim que tudo isso, né, que as ICNEs trazem, um trabalho, né, um currículo pautado em datas comemorativas não garante, né, esses direitos que os documentos trazem, né, os marcos legais da educação infantil trazem mais recentemente, né. Então, assim, as ICNEs também dizem que o currículo, né, para a educação infantil é um conjunto de práticas que buscam articular as experiências, os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. E a gente sempre se questiona muito, assim, será que, né, aquela ideia, assim, de fazer a orelha do coelhinho, de fazer o cocar do índio, e daqui a pouco a forçar uma criança a ensaiar por horas para fazer uma apresentação do Dia das Mães, do Dia dos Pais, será que isso, né, faz com que a criança construa essas experiências e esses saberes, né, pautado assim no que já foi construído, né, pela sociedade, mas também pautado nos interesses delas, assim. Então, a gente sempre se questionou muito enquanto escola em relação a isso, né? E aí, então, a gente, em 2019, resolveu abortar qualquer tipo de prática, né, que remetesse a alguma data comemorativa na escola, né? O currículo para nós, né, o currículo da educação infantil da AMF Sérgio Lopes, como traz o nosso PPP, ele é concebido como um conjunto de práticas que busca articular as experiências e os saberes dos estudantes escolares
com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, né? Então, bem o que está nas DCNEs, né? Então, assim, para atender um pouco, né, isso, a gente trabalha muito, assim, dentro da metodologia de projetos, né? Que essa metodologia, ela abre portas, ela dá possibilidades, né, para a gente poder ouvir esse sujeito criança e realmente que ele seja, né, o centro desse processo, porque os projetos sempre partem dos interesses das crianças, né, daqueles que eles nos trazem, da curiosidade deles, né, e também, em certa forma, daquilo que eles trazem das famílias, né? Então, diante disso, em 2019, nós escrevemos uma carta aberta para a comunidade, né? Falando sobre esse nosso posicionamento de não trabalhar a partir de datas comemorativas, né? E para que a comunidade, né, também compreendesse por quê, né, de nós não trabalharmos a partir disso. E aí eu trouxe aqui um recorte dessa carta, que é bem maior, e esse recorte diz assim, que após bastante discussão e a busca por um posicionamento quanto ao trabalho com datas comemorativas, a escola resolveu não realizar eventos nas tradicionais datas comemorativas, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Festa Junina, etc. Achamos importante dividir com vocês algumas razões. As datas comemorativas foram tomadas por um aspecto muito comercial, compras, presentes, consumos, e reforçar essa ideia do carinho estar necessariamente ligado ao presente não faz parte dos nossos objetivos, né? Então, assim, a gente entende que essa questão de trabalhar as datas, né, como eu já tinha falado anteriormente, está muito atrelada também ao consumismo, né? E também dessa questão, assim, de que do presente, né? Do carinho, como está colocado ali, está associado ao presente. Então, assim, se eu te dou um presente, eu gosto de ti, ou é uma forma de carinho. Pode ser sim, mas assim, tem muitas outras formas de carinho. E muitas vezes as escolas, né, se escondem atrás disso, de apresentações que as crianças, né, precisam fazer para as famílias, porque é uma forma de carinho, né, e muitas vezes isso é um sofrimento para as crianças, né. Na maioria das vezes é um sofrimento para as crianças, são poucas crianças que realmente têm uma desenvoltura, né, que realmente para a maioria das crianças esse é um processo sofrido, né, desde o ensaio até a própria apresentação. Então, assim, a gente entende, né, que a gente faz muitos, assim, sábados de acolhimento, que a gente chama na escola, são sábados em que as famílias estão na escola com as crianças fazendo alguma proposta dentro daquele projeto que a turma está desenvolvendo ou dentro de algum projeto maior da escola. A gente entende que muito para além dessas datas, as famílias irem para a escola para ver uma apresentação do seu filho ou para receber um cartãozinho estereotipado do seu filho, da sua filha. É sobre a família e a escola em muitos momentos, sem necessariamente em datas comemorativas. É sobre acreditar no trabalho da escola em que as crianças, estudantes e educadores podem construir para além de um currículo pautado em datas e comemorações. Comemoramos as aprendizagens dos estudantes, o envolvimento e o comprometimento das famílias, as brincadeiras, interações e produções das crianças. Enfim, comemoramos o processo de cada uma dentro da escola. E é isso. Não sei se eu falei muito rápido, mas não queria tomar muito tempo. Não, foi excelente a tua exposição e que coisa interessante, né? Tu sabe que me remeteu, Keila, é uma coisa interessante que a minha filha, né, quando fez, ela foi aqui no IP Amarelo, sabe, a Unidade de Educação Infantil da universidade, né? Nós tínhamos nos mudado para Santa Maria, porque meu esposo veio para aqui rapidinho, né, fazendo aí né, só contextualizando, né? Ele veio para ficar com um professor visitante, depois ele fez nesse tempo concurso e a gente veio para ficar 1 ano e estamos até hoje, né? E foi tão interessante a tua fala, porque me remeteu, sabe, a quando a minha guriazinha nasceu e foi sorteada, ela foi com 1 aninho e 2 meses para a unidade aqui do IP Amarelo. E eles têm esse método, eu não sei agora, tá? Eu tô dizendo assim,
quando ela ficou de 1 aninho e 2 meses até os 5 anos e 11 meses, né? Que era a data, né, limite, eu brinco assim, para ela estar, porque daí ela faria 6 em janeiro, e quando começasse as aulas ela tinha que estar no primeiro ano já. Então, por isso que teve que sair, até a gente... Foi uma dorzinha no coração, porque era um ambiente tão bacana, e eu acho isso tão interessante, porque eles não faziam essas datas comemorativas, mas ao mesmo tempo eles trabalhavam tanto o lado lúdico, né, deles, que cada reunião, assim, por exemplo, eles faziam o dia do ciclismo, né, na frente do IP, ou às vezes tinha um sábado, assim, né, que não tinha que era da escola, o aniversário da escola, só isso, assim, não era uma data pontual, Dia das Mães, Dia dos Pais, e eles nos explicaram justamente no início o que tu está falando, sabe? Que também, para além dessa questão mercadológica, né, de consumo, que não era o objetivo da escola também, né, eram as questões assim, porque muitos dos contextos, né, é aquilo de olhar para a alteridade de cada aluno, porque muitos tinham mãe e pai, muitos tinham só mãe, né, e não tinham pais, né, junto, alguns não tinham mãe, né, eram criados pelas avós, então eles nos disseram, daí a gente bota o Dia das Mães, mas e aqueles alunos que não têm, né, como é que a gente vai lidar com isso, né, festa junina também, eles colocavam aquela questão de estar, né, falando do caipira, né, dos trajes, né, então eu achei muito interessante, porque na ocasião que eu tinha acabado de vir para cá, eu não era ainda da educação, né? Eu venho do direito, minha primeira graduação foi em direito. Então, eu não tinha uma noção, né, dessas questões pedagógicas e tal, então foi algo muito novo para mim, e ao mesmo tempo que foi novo, eu achei aquilo muito interessante, né? Porque realmente é de se pensar, a gente às vezes está tão no automático, né, por essa questão de datas, né, de seguir, né, o que o comércio segue, porque na verdade é isso, né, a gente começa aí, né, inicia o ano, tem o carnaval, depois do carnaval já vem a Páscoa, né, o Dia das Mães, depois vem a Páscoa, depois vem Dia das Mães, depois do Dia das Mães já vem outra data, assim vai, né, mas são já assim, né, colocadas, né, impostas, digamos assim. E acho muito bacana você estar desenvolvendo esse trabalho e a escola em que você está também, porque pensa para além, né, dessa questão de festas, de datas comemorativas e vai trabalhando, né, no dia a dia, ou seja, ao invés de vocês fazerem datas específicas, vocês vão trabalhando no dia a dia, o que acaba sendo todo dia uma festa, né? Todo dia uma comemoração, se você for pensar, né? Eu lembro que eu recebia os relatóriozinhos, né? Cada final de ano, né? Da minha menina, e eles faziam, né? Aqueles. Não é o parecer o nome, mas eu acho que é relatório mesmo. Enfim, eu não me lembro o nome. Talvez documentação pedagógica, em que mandam fotos. Lembro o nome, mas enfim, era incrível. Vinha com as fotos e ela sempre chegava, isso a gente via, né? Ela chegava toda cheia de tinta, às vezes tinha tinta até no cabelo, mas ela contava aquilo com uma alegria do jeitinho dela e depois foi começando a falar, foi começando a se expressar. E então era lindo de ver, porque na verdade todo dia era uma festa, e quando a gente recebia os pareceres, né, digamos assim, a gente via, né, aquelas fotos, a gente via que realmente era, né, por isso que ela gostava tanto de estar naquele ambiente, e para nós, enquanto pais também, a gente tinha aquela segurança incrível de saber que ela estava bem onde ela estava, né, então assim, é possível, né? Achei muito interessante, parabenizo pela tua apresentação, aliás, todas vocês, foi, assim, de minha parte, assim, eu só tenho a agradecer, porque foi muito enriquecedor, né, construir conhecimento, é bem isso que a gente fala, né, gurias? Então, eu deixo aberto, se alguém tiver alguma questão, Nise ou a Neia, se tiver alguma questão, sintam-se à vontade, né, para conversar.
Tá tão longe do meu universo. Adorei escutar, mas é muito longe da minha realidade, né? Mas é realmente muito interessante, porque afinal de contas é algo que a gente é um olhar que a gente tenta dar também no ensino médio, mas obviamente eu acho que essas questões são mais cobradas pelos pais da educação infantil e nas séries iniciais, né? No ensino médio é quando muito é festa junina. E, sinceramente, gente, eu não vejo um pai. Se eu vejo um pai e uma mãe vir falar comigo, podem saber que deu um B.O. muito grande, porque no ensino médio eles não existem na escola. Infelizmente, a gente deveria ter esse contato mais próximo. Eu acho que todos os trabalhos despertaram discussões bem pertinentes, né? É um contraponto, né? Na educação infantil, às vezes querem um excesso assim de atividades, né? E lá no ensino médio, a questão do lúdico, essa questão mais próxima, né? Já nem acontece tanto, né? Mas eu não falei do ensino médio porque não é o lugar de onde eu domino, né? De onde eu falo, então eu não tenho muito o que discutir. Mas falando sobre educação infantil, né? O meu filho, Aline, hoje ele tem 15 anos, ele também estudou no IP Amarelo. E realmente, assim, eu escolhi a escola dedo justamente por conta disso que a Keila colocou. Porque, assim, claro, depois ele foi para o Colégio Santana. E, assim, haja dinheiro, entende? Porque daí o que acontece? No Santana eu achei, assim, até um pouco menos, mas eu sei de outras escolas, assim, que tem a questão do marketing, que tem a questão, assim, da melhor roupa, do melhor tênis, né? Então, tem as fantasias. Então, a melhor fantasia, né? Dia das Bruxas, o Halloween, né? Que não é nem da nossa cultura, mas, enfim, Dia das Bruxas, a melhor fantasia. E, às vezes, os pais, eles sacrificam, né? Eu não sei se as gurias têm filhos, mas, assim, eu tenho 2, então, um menino e uma menina. A gente acaba, às vezes, entrando nessa onda, né? Querendo ou não, né? A gente hoje no Congresso alguém falou sobre o equilíbrio, né? Que tem que ter um equilíbrio para a gente ali, é cabelo maluco, isso maluco assim. E eu digo assim, eu tenho outras coisas tão importantes para discutir, né? Essa semana o meu filho veio me falar que vai ter uma semana que não vai ter aula porque vai ter festa disso, porque daí vão comer isso. Não, tudo bem, tem a socialização, tem os momentos que precisa, né, confraternizar, não é só estudar, mas tem muita coisa, assim, que o tempo que os professores não aproveitam, né, a escola, né, como um todo. Eu acho que é uma dor de cabeça desnecessária, uma dor pro bolso, cabelo maluco, mochila maluca. É verdade. E tem pais que amam competir, né, gurias, amam combinar. Não, isso tem, mas eu digo assim, né? E aquilo eu dizia assim, então foi no ensino, assim, na educação infantil, né? E ela até hoje, tu vê que aquilo marcou tanto, que ela até hoje ela quer olhar, ela pega e olha as pastinhas e ela olha e daí ela diz e dá risada e diz assim, olha mãe, meus cabelos, porque ela sempre, né, ia despenteada. Ela sempre ia despenteada, Sara. Agora que ela tá despertando que gosta de pentear o cabelo, mas ela ia sempre, né? E o meu guri também sempre foi bem tranquilo, né? Só que o meu guri não conseguiu o IP amarelo, né? Ele foi na Mickey House aqui em Camobi, mas também era uma escola bem tranquila, não era essa coisa de ficar estimulando, né? Eles botavam, por exemplo, assim, traz com tal fantasia, se puder, se não puder, também tá tudo bem, e não era aquela coisa, né? Então eu digo que eu tive sorte nesse sentido, né? De ter tido ele na Mickey e ela no IP amarelo. E depois, agora, ensino médio, os dois estão fazendo no Vicente, que também é uma escola municipal, mas eles são bem queridos, assim, bem, sabe? Também não tem esse estímulo, essa coisa, e eles até orientam a eles criarem mesmo, né? Então, eu acho bem bacana, assim, mas a gente sabe que vira realmente um comércio, né? Uma coisa assim que foge, né? O nosso
a normalidade, eu digo, né? Aquilo não é natural, né? A gente percebe que virou uma coisa assim, meio comercial mesmo. E, enfim, a educação tem muito ainda, né? Em todos os sentidos, seja no ensino infantil, né? Seja no ensino fundamental, ensino médio, eu achei incrível, porque hoje nós também tivemos, né? Eu digo, o universo, ele conspira sempre, né? Ao nosso favor, eu acredito muito isso, e a gente foi hoje muito, eu acho, presenteado, porque você vê que, sem saber, nós tivemos 3 trabalhos, uma do ensino infantil, a outra do ensino fundamental e a outra do ensino médio. Então, eu acho que teve para todo gosto aqui, e eu aprendi muito com vocês também, e agradeço pela participação, pela apresentação, disponibilidade, né, de estarem aí apresentando os trabalhos, as pesquisas, né, porque estão, né, não necessariamente é o tema de pesquisa que apresentaram, mas, enfim, sempre a gente vai fazendo essa costura, né, tudo contribui. Eu passei aí recentemente, então tudo que a gente vai compartilhando, vai conversando, às vezes surge uma ideia que a gente anota e coloca, então acho que é enriquecedor. Né? Da minha parte, agradeço muito vocês aí pela contribuição, viu? Nise, né? Neia e a Keila. Gravei os Obrigada. Obrigada, meninas, pela escuta, pela partilha, e obrigada pelos trabalhos. E vocês conseguiram acessar o formulário que eu deixei fixado? Sim. Tá bem, tá? Se puderem preencher, eles pediram para a gente deixar compartilhado, tá, meninas? Agradeço muito. Vou parar a gravação, né? E daí a gente já pode, daí, aos pouquinhos, ir saindo, tá? Muito obrigada. Posso tirar uma dúvida contigo que não claro, eu posso parar a gravação já? Ou tu quer que fique? Tá, eu vou então encerrar, tá? E aí a gente já conversa, tá? Obrigada, então, gurias, uma boa noite. Tchau, meninas. Obrigada, boa noite. Keila, que bom.